Oi, pessoal! Você sabe que tem gente que gosta de dinheiro, né? Aí eu adoro dinheiro também. Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, né? Quando a gente sabe usar, né? Mas tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de roupa cara, roupa chique, né? Eu já me dei meu presente de Natal e não resisti a esperar. Não resisti a esperar. Vou mostrar pra vocês em primeira mão. Esse aqui é o famoso livro Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Autor best-seller do The New York Times. Quer mais? Pessoas comuns realizando o extraordinário. Você quer ser uma pessoa comum que realiza o extraordinário? Você quer? Se você quer, você se inscreve aqui no meu canal, você se inscreve no meu YouTube, você vai na rede vizinha, vai lá no Instagram, te inscreve no meu Instagram, me segue no Instagram, tá? Começa a comentar, curtir, compartilhar, que eu vou esmiuçar isso aqui tudo junto com vocês. Pra vocês não dizer que eu sou má, que eu sou malvada, que eu só aprendo as coisas pra mim e guardo pra mim. Não! Só que eu tô cansada de jogar pérolas aos porcos. Eu quero gente da mesma vibração que eu. Eu quero gente que caminhe na mesma direção que eu quero caminhar. Sabe? Não é por nível social, não tem nada a ver. Você sabe que eu já conversei com um mendigo de rua, que a gente não parava de conversar, porque o intelecto do cara era igual ao meu. Uma vez eu conheci uma pessoa aqui em Pelotas. Ele era um doutor. O cara era um doutor, tá? Ele era um estudioso. Ele era um professor formado e teve um problema na vida dele que eu não vou citar. E ele simplesmente teve uma crise de identidade e se perdeu. Se perdeu e nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Porém, aquele homem inteligente, estudado, educado, ele ainda estava naquele mendigo. Só que o que aconteceu com ele, a tragédia que aconteceu com ele na vida dele, o trauma que o cometeu, fez ele perder a esperança de viver, a vontade de viver, do qual ele achou, eu acho que ele pensou assim na cabeça dele, de que me vale ter conhecimento, de que me vale conhecer, ser tudo que sou, que cheguei, ao ponto que cheguei, se o que eu mais amava eu não consegui ter, eu não consegui segurar, eu não consegui. Nem todo mundo segue adiante. E às vezes as pessoas são tão focadas em uma coisa que elas não percebem o que está acontecendo do lado. Geralmente, todos esses caras que eram estudiosos, você vai olhar a vida do Einstein, a filha dele tinha um quê, sabe? Por quê? Porque ele era focado. Ele queria descobrir as fórmulas dele, ele queria, sabe? Aquilo era a vida dele, era a função dele, ele não enxergava mais nada, né?
Newton era outro cara. Todos esses caras geniais da nossa humanidade, eles tinham esse problema com o foco, entende? E aí, para você ser bom demais em alguma coisa, para você ser expert em alguma coisa, você acaba sacrificando alguma coisa. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não percebem que estão sacrificando algo muito precioso. Inclusive, o Einstein escreveu uma carta para a filha dele, né? Pedindo perdão para ela por todas as vezes que ele foi ausente, que ele não teve presente, que ele, sabe, que ele deixou passar em branco, né? Sabe? É muito emocionante de ver, de ler, de ver o que ele escreveu para a filha dele. E isso aí acontece com todo mundo. Acontece comigo, acontece com você, com todo mundo. E só que algumas pessoas seguem adiante, outras pessoas, quando se dão de conta do que fizeram com as pessoas que mais amavam, elas não suportam. Elas não suportam e algumas, né, se desvivem, né, porque não aguentam. E outras não têm coragem. Aliás, não tem coragem. A pessoa, para seguir vivendo uma vida com um peso na consciência, com uma dor muito grande, com uma culpa muito grande, a pessoa tem que ter muita coragem para seguir a vida. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Que a culpa carrega quem tem, quem quer. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, se a gente fez algo errado no passado, era o melhor que a gente podia fazer. A gente não sabia fazer diferente. Então, como é que hoje, com a consciência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu fizer algo do tipo que eu fazia antigamente, ficaria chato. Eu me sentiria com vergonha. Agora, eu não tenho vergonha do que fiz no meu passado, porque no passado eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa, eu vivia outra vida, completamente diferente da vida que eu vivo hoje. Agora, são situações que não dá para comparar. A vida que eu tinha quando eu tinha 18 anos era uma coisa, eu pensava como uma menina de 18 anos. Eu sentia como uma menina de 18 anos. Hoje eu sou uma senhora de 46 anos, rumo aos 47. E hoje eu penso como uma senhora de 47. Eu vejo o mundo, porque todas as dores e batalhas que eu já vivi, as cicatrizes da minha alma, elas não foram em vão. Elas foram lições. Dá para fazer isso aqui, ó. Dá para fazer um best-seller de todo o nosso sofrimento. Agora basta a gente escolher como é que a gente quer. Se a gente quer botar no papel e fazer um livro, ou escrever como eu escrevo, que eu também sou escritora, ou se a gente quer ficar no mimimi, na tristeza, sem se ajudar, sem tentar melhorar, e achar que vai vir Deus sentado numa nuvem, num trono, e que Ele vai mudar minha vida da noite pro dia. Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos dá o direito de escolher o que fazer, como fazer e se fazer.
Então, existe uma coisa que a gente precisa entender. É assumir as nossas responsabilidades. Assumir não a nossa culpa. Porque antigamente eu dizia assim, eu tenho a minha parcela de culpa. Hoje eu não digo mais assim. Hoje eu digo assim, eu tive a minha parcela de responsabilidade pelas minhas escolhas, pelas minhas ações, mas não culpa. Porque a culpa é assim, ó, quando alguém, ó, aponta o dedo pra gente. Aí a gente se sente culpado. Porque quando a gente faz algo, até que seja ruim, mas que a gente não sabia fazer diferente, ou a gente não sabia sentir diferente, eu não vejo culpa. Eu não vejo culpa. Não vejo culpa nisso. E eu espero que você ilumine o seu coração e que você faça as pazes com o seu passado. Faça as pazes com a sua criança interior. Cure essa criança ferida, que você vai perceber como a tua vida vai mudar. Não sou só eu que estou te dizendo isso, não. Tá? Um beijo. Fui.